Ouvindo o choro da cidade aí, vamos aí essa próxima aula falando aí sobre aquela parábola de Samaritana. A primeira, eles não viram, né? A primeira não viram, tudo bem, pode ser que não viu mesmo, estava focado ali. Mas e a segunda? Talvez eles viram, mas se por se tratar de uma estrada perigosa e de muitos assaltos, era comum era comum eles se disfarçarem de morto ou ferido e os demais comparsas, né? Isso aí é uma atitude de criminosos, né? Demais comparsas se esconderem num matagal e quando a pessoa vir prestar o socorro, aí é mais um a serem assaltado, né? E aí, meu irmão, entra aquela coisa. Para desempenhar a fé e o amor pelo próximo, deixa eu chegar mais pertinho e dizer assim no teu ouvido, vamos ter que correr risco. O amor corre risco. E não há como, não há como. Não há como enfrentar o Naás sem sacrificar os seus bois e ir para cima e correr o risco de até morrer. Como diz aquele provérbio, né? Quem está na chuva é para se molhar. Por isso nós, como servo de Deus, devemos sim ouvir o choro da cidade. Desde um presidiário buscando salvação, a uma prostituta buscando um verdadeiro amor que é Jesus, de uma mulher desesperada, lutando em sua mente ao saber que está grávida e recebendo bombardeios do inferno para abortar porque o pai o abandonou, os Naás oferecendo a mutilação através do aborto, né? O choro de um homossexual, de uma lésbica, lutando contra os desejos da carne, né? E o julgamento religioso que busca extinguir o desejo pelo mesmo sexo, né? Às vezes nós buscamos isso, não, isso aí é do diabo, não vou dizer que é de Deus, claro que não é de Deus, mas é um pecado que ele vai ter que lutar, é uma luta que ele vai ter que lutar o resto da vida. Nós, em vez de nós termos que ensinar, e isso é o correto, ensinar ele a viver uma vida em santidade até o ponto máximo de eles mesmos dizerem, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. São as lutas que ele vai ter que enfrentar e nós temos que ouvir o choro da cidade, né? Temos que ouvir esse choro até o ponto máximo deles disserem, não, eu não quero mais esse estilo de vida. E pode ser o espinho na carne, mas às vezes, né, a nossa hipocrisia, desculpa falar, né, ela endemonia ou endemoniza o sentimento e afasta o tratamento, pois não quer muito envolvimento. Ah, isso aí é demônio, eu não quero nem tratar. Não se trata demônio, mas se trata o hormônio, se trata o desejo da carne, se trata o pecado, sim. Ou nós vamos ser ingênuos de pensar que um adúltero que se arrependeu nunca mais vai ser tentado. Você acha que um adúltero que se arrependeu nunca mais vai ser tentado? Nesse caso é mais fácil colocar a culpa no demônio, né? É muito mais fácil colocar a culpa no demônio. Minha esposa, que um dia numa ministração, ela estava ministrando e ela falou assim, eu queria estar endemoniada, pois eu submeteria esse demônio à oração de um pastor e o diabo ia embora, mas eu preciso muitas vezes de posicionamento, tratamento, discipulado, mentoria, perdão, né? E eu acredito que existem muitos choros ao nosso derredor, em nossa cidade, mas ainda não vimos e não ouvimos. Ainda nós não vimos e não ouvimos. Por isso, o choro da cidade deve ser ouvido por nós. Existe uma terra clamando. Agora, você lembra lá de José, quando ele rasgou seu coração e começou a chorar diante de seus irmãos, ao ponto de a casa de Faraó ouvir o choro dele? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, a cidade grita. E aqueles homens que são governantes, eles escutam o choro da cidade. O faraó escutou o choro de José. Na casa de Faraó, ou seja, que a tua casa seja uma casa de um governo tão grande, que você vai escutar o choro da viúva, do pobre, do necessitado e até dos governantes que também choram. Isso é ouvir o choro da cidade.